marcou uma reunião com ele, e aí além de tratar de diversas... Participava da reunião. Você, João, foi aonde a reunião? Fui lá no Canal 40, Canal 40. Só eu e João. Só você e João? Esses não assuntos, não. Ah. Quando precisava chamar uma pessoa, ele mandava entrar na hora, mas eu só conversava isso com ele. Tá bom. Aí ele, nessa reunião, ele foi tratar da parte da família dele, que é uma nora de nome Yara Celi da Nóbrega Lins, que ela trabalhava na Agevisa e que ela precisava ser exonerada urgente, porque João não queria que saísse. Até citou exemplos, exemplos no tempo da campanha de Cida Ramos, foi se dizer que tinha nepotismo, e aí a irmã de Cida tinha um cargo no governo. Então ele disse, eu não quero que aconteça aquilo comigo. Aí era ela, que era nora dele, e essa Cátia Regina de Medeiros, que era uma cunhada dele, de matrícula 720-589, dígito 9, trabalhava na Sudema. E aí ele disse que elas duas precisavam ser exoneradas, mas que elas não podiam ficar sem salário. E ficou acordado entre eu e ele de que o que elas recebiam, valor bruto... Não era o valor líquido. Não era valor bruto, era o que era repassado para ele. E esse salário foi repassado de quando ele determinou que fosse exonerado urgente. Essa reunião foi no final de julho, provavelmente elas devem ter sido exoneradas no início de agosto. E no mês de agosto já foi pago o salário a ele. E como é que era pago o salário? Qual é o valor para cada uma delas? O valor de R$6.000 da Yara e 3.806 da Cátia. E era pago 3.800 e a Yara 6.000. Aí o que era que a gente fazia? Eu separava esse dinheiro, colocava no envelope e entregava a ele. Eu, pessoalmente, entreguei uma vez a ele. Ele recebeu os 2 envelopes. Eu disse, está aqui o salário, você repassa. Ele colocou dentro da pasta dele. E as outras vezes quem entregava era a Laura. Certo, então foi pago a partir de agosto, de julho... Até novembro. De agosto até novembro, você falou. E aí, dezembro, janeiro, o que é que... Não, eu não pagou mais? Não paguei mais, porque não tinha mais dinheiro de campanha e não tinha mais como a gente estar fazendo esse tipo de pagamento. E aí, nessa ocasião, nessa mesma reunião, ele me tratou de outra coisa, que foi o genro dele, de nome Adilson. Só terminando a situação delas. E assim, chegou em dezembro, ela sem emprego, ele assumiu como governador. Não teve uma tentativa de colocar ele numa empresa, em alguma construtora? Teve numa reunião que eu tive posterior a essa. Certo. Então, eu posso tratá-los agora, então. Quando houve que ganhou a eleição, na reunião de transição, então ele ficou até irritado, muito irritado com essa questão da lei do nepotismo, porque quando se falou lá dos cargos, e aí a coisa surgiu da nomeação do filho da vice como secretário. Pela lei, ele não pode, é nepotismo. Mas, juridicamente, discordavam de mim. Porque o cargo de secretário é agente político. Tem essa discussão. No caso delas, não ia ser de agente político, né? Então, ele disse, aí vai ficar... No caso dela, Yara e Cátia. Sim, delas. Certo, delas. Então, no caso delas, não tinha isso. Aí, após essa reunião que todo mundo saiu, eu disse a ele, ele disse, tem que se arranjar. Eu disse, olha, o único canto que eu posso falar é que o contrato das UPAs vai acabar, que é com a OS e a BBC. Está havendo um processo de novas convocações. Tem um cargo lá de superintendente no valor de R$14.000.
Então poderia colocar a que trabalhava na Agevisa para ficar nesse cargo de 14 mil, e a outra você diria como era que fazia, porque a gente, ou nessa mesma OS, o setor de recursos humanos, que você disse que ela é muito boa nisso, e aí eu falaria com a OS da convocação que ganhasse e colocava elas, não ficariam desempregadas. E ele concordou, disse que estava certo. Então, foi isso que foi feito. E qual é o nome da OS? Você não sabe dizer se... Não sei, porque esse foi o processo que correu a partir da prisão de Daniel, no Rio de Janeiro. Que foi em dezembro. Que foi dia 14 de dezembro. Eu não tratei mais de questão de OS, a não ser ler o que dizia, ler o que não dizia, já estudando para saber, até questão de defesa dessas coisas. Tá. Mas não sabe se foi... Não tem nenhuma ideia das que estavam concorrendo, o nome das empresas? Não, eu sei que quem participou, que eu ouvi em reuniões, até mesmo depois dele já tomado posse, era que tinha sido a Aqua. Mas você não sabe dizer se ela serve? Não sei tratar. Vamos voltar agora. Voltar para o dia 30. Dia além 30 de julho. Além de tratar dessa questão das duas, que eu já citei, Yara e Kátia, ele tratou da questão do genro dele. E aí ele pediu a mim que o genro dele é efetivo da Secretaria de Defesa Social. Do IPC. Do IPC. E o IPC só porque algumas pessoas não são... É o Instituto de Pesquisa Científica, não é isso? Isso. Então, aí ele, em Campina Grande. Da Polícia Técnica. Da Polícia Técnica. E aí ele disse que existia um processo lá dele, que ele tinha sido aplicado uma pena lá de demissão, e que eu conversasse com o Cláudio Lima. Demissão por que motivo? Abandono de emprego. Mas ele me esclareceu que o cara, me esclareceu não, me contou, né? Que o rapaz estava à disposição da Secretaria de Saúde. Mas que no processo não havia isso. Então ele pediu para que eu falasse com o atual secretário de Segurança Pública, que era Cláudio Lima, o secretário à época, né? Para que Cláudio, o que era que Cláudio podia fazer. Eu fui a Cláudio. Cláudio foi muito duro, disse que não se metia nisso, que não resolvia nisso, que isso era um processo que já estava há muito tempo que vinha, e que ele não estava vendo a hora de entregar esse cargo, e que ele não tinha interesse em resolver isso. Enfim, Cláudio me deu uma patada, assim, e foi muito, como diz lá no sertão, muito grosso e muito curto. Disse, não tenho interesse, não vou resolver, não quero saber disso. Ele disse assim, eu não quero saber disso. Então, eu voltei para ele, não foi logo de seguida, mas eu disse a ele, olha, não teve como, Cláudio disse que não ia resolver. Ele disse, não, pode deixar, eu resolvo de outro jeito. Então, tá certo, eu não pude ajudar nesse sentido. Entendi.